Provérbios capítulo 4, versículo 23. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro. Não tem problema, alguém vai te ajudar. Todo mundo achou? Glória a Deus. Olha como é que o Espírito Santo está trabalhando. Glorifica o Senhor, pode glorificar. Pode sentir a presença de Deus, não é proibido não. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentir a presença dele, porque só um Deus assim para nos amar desse jeito. Deus chama tanto que te trouxe aqui nessa noite para tratar contigo. O coração de Deus anseia por estar próximo do teu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 é muito interessante, porque esse versículo ele é muito rico naquilo que o Espírito Santo se propõe a falar. Porque o escritor de Provérbios, ele diz assim: sobre tudo o que se deve, guarda o teu, porque dele procedem as fontes da... Vamos ler novamente? Você vai falar com ânimo, com ímpeto, como um verdadeiro guerreiro do Senhor. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve, guarda o teu, porque dele procedem as fontes da... Amém? Já foi falado aqui no início, nossa diaconisa Gabriela já trouxe, já foi ministrado, o Senhor falou grandemente. Eu só queria... sabe como é que é, né, irmão? É problema que quando você... Teólogo é um bicho chato, porque teólogo ele quer ficar trazendo conhecimento para os outros. Teólogo é chato, então deixa eu só fazer minha parte de teólogo aqui rapidinho contigo, mas eu prometo que vai ser rápido, tá? Sobre tudo que se deve guardar. Bom, eu tenho a certeza que você sabe, se você não sabe, fique sabendo agora, que a Bíblia Sagrada, ela não foi escrita no Brasil, amém? A Bíblia Sagrada foi escrita lá no Oriente Médio, lá em Israel. E naquela época era o povo hebreu. Os hebreus falavam hebraico. É um hebraico bem esquisito. A língua hebraica ela é bem esquisita, bem estranha. Para nós, para eles é a língua materna. Assim como o português, dizem que o português é a língua mais difícil de se aprender no mundo, né? Porque português é cheio de bobeirinha, né? Mas o hebraico, irmão, para você ter uma noção, o hebraico ele se escreve da direita para a esquerda. Você no português você escreve da direita para da esquerda para a direita, né? O hebraico para nós é como se você escrevesse de trás para frente. Você escreve assim. E outra, a língua hebraica ela não tem vogal, é só consoante. É só consoante. É aleph, é beit, não tem vogal. Então, para você conseguir entender o hebraico moderno, sabe como é que eles fizeram? Para substituir as consoantes e os acentos, tem uns pontinhos, tem uns tracinhos embaixo das letras, é uma loucura. E uma mesma palavra no hebraico pode significar um monte de coisa, como uma única letra pode significar uma palavra inteira. Por exemplo, tem uma letrinha que é o beit, que é um tracinho, puxa embaixo. Parece uma casinha. E realmente a letra é beit, mas ela também significa a palavra casa. Olha só que loucura. Então o hebraico é uma língua muito difícil até de você aprender. E por que eu estou te falando isso? Porque o livro de Provérbios foi escrito em hebraico. E quando o escritor ele fala sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Essa primeira palavra, sobre tudo que se deve guardar, a gente acha o quê? Eu não sei, tem gente que já, sobre tudo que se deve guardar, então eu tenho que guardar o meu coração na gaveta, tenho que guardar meu coração no bolso, né? Pessoal, guardar do verbo armazenar, né? Porque em português tem essas maluquices. Não. Essa palavra guardar no hebraico original, ela vem de um termo, o termo é mishnah. Mishnah é o que traduziram como guardar, mas Mishnah significa, quando ele fala assim, sobre tudo que se deve guardar, não é guardar de armazenar, é guardar de montar guarda. Olha que coisa interessante. Mishnah significa montar guarda, confinar num lugar. O texto original, o Mishnah, significa literalmente o seguinte: guardar num lugar, confinar e colocar guardas na porta. Uma palavra significa isso tudo. Uma palavra, Mishnah, significa guardar num lugar, montar guarda, colocar guardas na porta, confinar e colocar guardas na porta. É isso que o escritor de Provérbios está querendo dizer. Sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo o que deve se montar guarda, guardar como um tesouro, confinar para ninguém chegar lá. Ele fala sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração.
O problema é que sobre tudo que se deve guardar, guardar é verbo, significa um Mishnah. Quando ele fala guarda o teu coração, já não é mais Mishnah, é outra palavra. É uma palavrinha que mais ou menos é natzar, porque é mudo. Então, sobre tudo que se deve guardar, confinar e colocar a guarda na porta. Guarda, esse outro guarda significa manter fechado, bloquear o acesso. Então, sobre tudo que se deve confinar no lugar, colocar a guarda na porta, bloqueia o acesso e não deixa ninguém chegar lá. Isso você deve fazer com o teu coração. Olha só, como é que muda totalmente o entendimento do texto. Ele não fala só você confinar, tem que botar guardas para que ninguém consiga chegar lá, você tem que bloquear o acesso. Sobre tudo que você deve na tua vida se preocupar, sobre todo tesouro que você tiver na sua vida, que você queira guardar no lugar, botar guardas, botar num cofre, botar guarda para ninguém entrar, faça isso com o seu coração. Pergunta para o irmão do teu lado, você está cuidando do seu coração? Em todos os aspectos, amém? Como é que está aí? O ecocardiograma está em dia? E quando ele fala sobre tudo que se deve guardar, sobre tudo que se deve guardar, Mishnah, guarda, Natzah, guarda o teu coração. E ele explica, por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. A gente lê as coisas, mas a gente nem para pensar no que significa. Seja sincero comigo, irmão. Você já parou o que significa quando o escritor de Provérbios fala que do teu coração saem as fontes da vida? Sai um monte de água, pastor, não é isso? Você já parou para meditar nisso? Não, a gente lê direto, né? A gente fala, eu conheço a Bíblia. A gente não para pensar no que a gente lê. O que são essas fontes da vida? Porque ele explica, você deve guardar o teu coração, você deve ter cuidado, você deve guardar ele num lugar, confinar, colocar guarda, bloquear o acesso, não deixar ninguém chegar nele. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Bom, então fonte da vida deve ser uma coisa muito preciosa, né? Deve ser uma coisa que deve ter uma consequência enorme para você ter que guardar teu coração a 7 chaves. Bom, essa palavra fonte da vida, o termo é o totzah, que significa saída. Tem alguns textos que é saída, está escrito saída. Na Bíblia estranha da Ana Paula deve estar escrito saída, não sei, que a Bíblia da Ana Paula é esquisita. É quase uma heresia. Tem algumas das traduções que falam saídas da vida, mas é saída no sentido de estrada. Olha só que interessante, você está andando numa estrada, né? O pessoal que aí já dirige, o Lucão, né? Tirou a carteira aí da autoescola, grande Lucas. Tá... né? Você está na estrada, daqui a pouco tem uma saída, né? Um retorno. Ele está falando sobre isso. Essa palavra fonte da vida, o totzah, significa saída no sentido de estrada, caminho que leva para algum lugar. Então ele está dizendo que é do coração que vão sair os caminhos que vão te levar para algum lugar. Fala com a pessoa que está do teu lado, teu coração tem te levado para onde? Para que lado? Ó, pastor, não sei não. Sabe por que talvez teu coração está te levando para lados tão conturbados, sombrios, nebulosos? Que você não está cumprindo a primeira orientação. Você não tem guardado, você não tem se preocupado. E aí, pastor, o que é o coração? Aí foi falado aqui no início, né? Diaconisa Gabriela deu uma pincelada sobre o que é coração. Mas vamos no texto original também. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Essa palavra coração no grego original é lep. Na verdade é L-E-B, mas não se fala o B, é lep. Que significa, olha só o que significa essa palavra. Sobre tudo o que se deve guardar, confinar e colocar guarda na porta. Guarda, evita o acesso, bloqueia o teu coração. Essa palavra coração no original significa ser interior, mente, lugar dos desejos, paixões e emoções. Isso é o coração. Por quê, irmãos?
na literatura romântica, né, do século XVI, XVII, criou-se essa questão, né, do coração, né? Eu sinto, os sentimentos vêm do coração. Mas na verdade o sentimento não vem do coração. Na verdade as emoções não vêm do coração. Na verdade as paixões não vêm do coração. O coração, literalmente falando, é um músculo, né, que bombeia sangue para o resto do corpo e nada mais. Não sai nada do teu coração. Os pensamentos não saem do coração. Na verdade, as emoções, os pensamentos e as paixões se originam aqui. Mente. Na sua cabecinha, na sua cachola. No seu eu interior. Na psicanálise a gente chama do inconsciente. Ou também o id. A alma. É aqui que se origina os pensamentos, as emoções. Então quando o escritor de Provérbios está falando sobre coração, ele não está falando do músculo que bombeia sangue para o corpo. Ele está falando do teu eu interior, da tua mente. Olha só que interessante. Então se você deve guardar o seu coração, se você deve tomar cuidado com o seu coração, significa que você precisa tomar cuidado com o que você pensa. Você precisa tomar cuidado como são dirigidos os seus pensamentos. Para que caminho vão os seus pensamentos? Porque é muito fácil, irmão, desviar o pensamento. Quem tem déficit de atenção então, né? Misericórdia. Acontece, irmãos, às vezes, olha só que coisa louca. Eu estou em casa pensando num problema. Aí na minha cabeça eu estou resolvendo o problema na minha cabeça, resolvendo. Daqui a pouco eu me pego assim, eu estava pensando no que mesmo? E não consigo lembrar o que eu estava pensando. Aí eu deixo para lá. Ou então, você está falando alguma coisa com alguém, daqui a pouco você fala assim, o que eu estava falando mesmo? Né? É muito fácil desviar o pensamento de caminho. Como também é muito fácil deixar que as emoções desviem o pensamento. Você ama demais uma pessoa, estima demais aquela pessoa, mas aí alguém vem e fala alguma coisa ruim daquela pessoa para você e planta alguma coisa, e se você estava por um caminho bom em direção àquela pessoa, agora você fica com emoção. Aquela pessoa fala, fulano falou mal de você, fulano fez isso e isso sem você saber, fulano fez isso assim para te prejudicar. Aí você já deixa de gostar e aí os teus pensamentos já vão por um outro caminho para com aquela pessoa. É muito fácil desviar de caminho. É muito fácil. Por isso, quando ele fala guarda o teu coração, tenha cuidado com o teu coração, ele está dizendo assim, ó, cuidado com o que você pensa, cuidado para que caminhos estão os teus pensamentos. Existe uma diferença muito sutil entre neurótico e psicopata. Vamos ver quem é neurótico e quem é psicopata aqui nessa noite? Quer tentar? Psicopata é muito forte, vou usar o termo psicótico, tá bom? O neurótico, ele tem um pensamento, e muitas vezes o pensamento do neurótico não são racionais. Quer ver? Quem aqui tem medo de altura? Medo de altura. Aí você está passando por uma passarela, sua perna começa a tremer, não é? Você começa a suar, você fica com medo, né? E aí você está em cima da passarela. Você sabe que aquela passarela não vai cair. Você sabe que ninguém vai te empurrar de lá de cima. Mas isso te impede de ter medo? Te impede? Não. Por quê? Porque é uma neurose. É uma neurose. A gente não pode nem falar muito termo neurose, é distúrbio psíquico. É um distúrbio psíquico. O neurótico, ele sabe que ele tem a neurose, ele racionaliza a neurose, mas ele não consegue deixar de sentir. É mais forte do que ele. Então qualquer fobia, seja de altura, seja de lugares fechados, seja de insetos, qualquer tipo de fobia é uma neurose. Tem tratamento. Tem tratamento, sabia? Fobia tem tratamento. Deixa o pastor Humberto se formar, daqui a um ano que a gente se trata.
Tem tratamento. Mas o neurótico, ele sabe que nada vai acontecer. Ele sabe que aquilo não representa perigo. Ele tem noção da realidade, mas ele não consegue deixar de sentir. É mais forte que ele. É um distúrbio da mente. Tá dodóizinho. Tem que tratar. Esse é o neurótico. Só que o neurótico, ele não representa perigo para ninguém. Agora, o psicótico é diferente. O psicótico, ele é o seguinte, ele é como, se você olhar à primeira vista, se parece com o neurótico. Ele tem um tipo de pensamento que causa reações nele. Mas diferente do neurótico, o psicótico, ele perde a noção da realidade à sua volta. E por causa daquele pensamento, daquele distúrbio, ele começa a criar uma realidade alternativa. E ele vive naquela realidade. Ou seja, se o neurótico passar numa passarela e começar a ter medo, ele vai se segurar, vai pedir para alguém segurar no braço, né, para atravessar a passarela, ou vai voltar. O psicótico não. O psicótico, se ele tiver um pensamento fixo que alguém vai empurrar ele da passarela, ele começa a viver aquela realidade, mesmo que não tenha ninguém, e ele é capaz, ele está indo na passarela, está vindo alguém, uma pessoa falando no celular, falando com a família, mas na cabeça dele, aquele pensamento coloca na cabeça dele que aquela pessoa vai empurrar ele da passarela e vai derrubar ele. O psicótico, ele vai para cima da pessoa e empurra a pessoa lá embaixo. O psicótico representa perigo para aqueles que estão à sua volta. Aí alguém vai falar assim, mas o cara estava falando no telefone com a família. Mas na mente do psicótico, na realidade de fantasia que ele vive por causa daquele pensamento, daquele distúrbio, ele é capaz de matar sem perceber. Para ele não tá, ele está fazendo certo. Se alguém falar, mas você matou o cara, ele vai dizer, é porque ele estava me perseguindo, ele ia me derrubar da passarela. Essa é a diferença do neurótico para o psicótico. E aí, tem algum psicótico? Olha pro lado aí, tem algum psicótico aí do teu lado? O psicótico tem muita tendência a se tornar psicopata. Só neurose, né, irmão? Só neurose. Mania de limpeza é uma neurose, sabia disso? Mania de limpeza é uma neurose. Mania de barata é uma neurose. Hã? Tem gente que tem uma neurose com chave. Vai sair de casa e tem que trancar a porta 2, 3 vezes porque acha que não trancou, que não deu certo. E chega na porta da rua, lá no portão, volta para ver se está trancada mesmo. Isso é neurose, irmão. Isso é neurose, tem que tratar. Tem gente que se atrasa em compromissos porque ficou indo e voltando para fechar a porta de casa. É neurose. Que aí quando já começa a te atrapalhar e atrapalhar outros à tua volta, tem que tratar, tem que tratar. Mas eu estou falando isso, irmãos, porque isso vem, de acordo com a palavra diz, do coração. São caminhos do coração, por isso que se deve guardar. Uma pessoa que tem neurose, que tem distúrbios, aí já vou te falar, não guardou direito o coração, porque permitiu que a neurose se instalasse de alguma forma. Pode ter sido um trauma de infância, alguma situação que passou, algo que desencadeou a neurose. Não guardou o coração. Por quê? Quando ele fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda os teus pensamentos, guarda as tuas emoções. Tenha cuidado com o que você pensa, tenha cuidado com o que você sente. E a Bíblia, ela endossa isso. Jesus, ele falou assim, ó, irai-vos e não pequeis. Não deixe que a vossa ira se ponha com o sol. Sabe por quê? Porque se você se irar, você ficar com raiva de alguém e você não resolver o assunto, ou seja, você vai dormir com aquela ira, no outro dia você vai acordar não só com ira, mas com ódio. E aí, se você queria discutir, você já está disposto a matar. Porque tem que ter cuidado. A gente precisa ter cuidado com os nossos sentimentos, cuidado com as nossas emoções, cuidado com aquilo que a gente pensa. E Jesus, ele fala uma coisa muito interessante. Não abre não, eu vou só ler para você em casa, você lê Mateus capítulo 15, versículo 18. Jesus, ele fala assim, ó, mas o que sai da boca, encaixou direitinho na palavra. O que sai da boca procede do coração.
Ou seja, a boca fala do que o coração está. Incrível essa palavra. O que sai da boca procede do coração. Ah, eu falei, mas eu não queria falar. Queria sim. Só sai da boca do coração. Discute, na hora da discussão fala meia dúzia de coisas. Que tem gente que não tem misericórdia na hora da discussão. Tem gente que na hora da discussão não discute para resolver, discute para ferir, para machucar. E a palavra, ela tem um peso tão grande. Sabe por que a palavra tem um peso tão grande? Porque quando você fala, você está expondo o que realmente tem no teu coração. Então dói demais quando alguém que você ama diz palavras para você que te machucam. E tem gente que não tem misericórdia não. Na hora da raiva fala o que quer, arrebenta com o outro. Depois, irmão, pedir desculpa é complicado. Então a boca fala do que o coração está cheio. A gente também chama isso de ato falho. Ah, eu não queria falar não, queria, mas estava lá no teu inconsciente. Você está lutando para reter aquilo, mas tem uma hora que teu inconsciente vem à tona e você fala sem querer. Você faz sem querer. Ah, foi sem querer, foi o marido está dormindo com a mulher, está lá num sonho, daqui a pouco, bafo na mulher. Ah, foi sem querer. No fundo queria, hein? Foi ato falho, o inconsciente tomou as rédeas, subjugou o ego e pá! Então a boca, ela fala, Jesus fala assim, o que sai da boca procede do coração. É por isso que você tem que ter muito cuidado com o que tem no teu coração. É por isso que você tem que guardar o teu coração. O que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem. Olha só o que Jesus ele fala que vem do coração. Já entendemos o que é coração, amém? Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Não é, ele fala aqui dos fariseus, né? Não é comer sem lavar as mãos que contamina o homem. Comer sem lavar a mão, assim vai te dar uma salmonela, uma H. pylori, uma porcaria dessa. Mas para a tua alma, para o teu coração, o que contamina é o que sai. Por isso, o escritor de Provérbios fala que sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Tenha cuidado. E como é que eu vou guardar? Exatamente, colocar o teu coração num lugar seguro. Você consegue entender o que o Espírito Santo está falando para você nessa noite? Coloca o teu coração num lugar seguro. Coloca guarda nas portas. Cuidado com o que você tem no teu coração. Cuidado com o que chega no teu coração. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você vê. Cuidado com quem você anda. Cuidado com o que tem alimentado a tua alma. Porque essas coisas chegam no coração e contaminam. E aí, é que nem aqui teve a dinâmica. Você vai olhar o teu coração no espelho e você nem reconhece que já está tão contaminado, tão destruído. Como é que eu sei que meu coração já foi alcançado por coisas ruins, já está contaminado? É quando aquilo que sai de mim já não é mais bênção. É quando a minha produção, aquilo que eu produzo, seja em atos, seja em palavras, seja até meus pensamentos, é quando tudo o que é referente a mim já não é mais bênção, já não causa mais bem, já não serve mais para a glória de Deus. Meu coração pode estar seriamente comprometido. Pergunta para o teu irmão, se tem guardado o teu coração? Ele fala sobre tudo que você deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem os caminhos da vida. Mas a gente deixa, irmãos, qualquer um chegar no nosso coração. A gente deixa qualquer coisa chegar no nosso coração. A gente deixa qualquer coisa nos destruir, nos derrubar. Qualquer informação, qualquer palavra, qualquer coisa. Sabe por quê? Porque a gente não se acostumou a colocar guardas nas portas. E como é que a gente consegue guardar o nosso coração? A Bíblia também fala. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Como é
que a gente consegue guardar? Só existe uma forma de guardar teu coração. Só existe uma forma de se manter saudável nessa vida, seja mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Só existe uma forma. Provérbios capítulo 23, versículo 26. E essa forma, ela vem nesse versículo em forma de um pedido, onde o próprio Deus, ele diz assim, ó: dá-me, filho meu, o teu coração. A única forma de guardarmos o nosso coração, o único lugar seguro onde podemos guardar o nosso coração é em Deus. O único lugar seguro onde podemos guardar o nosso coração é nele. Ele fala: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Você pode entregar o teu coração para quem você quiser. Você pode entregar teu coração para o médico, você pode entregar teu coração para o teu marido, você pode entregar teu coração para o teu filho, você pode entregar teu coração para o teu melhor amigo, você pode entregar teu coração para o teu chefe do teu trabalho, você pode entregar teu coração para o teu vizinho, você pode entregar o teu coração para quem quiser. Ninguém vai cuidar do teu coração como ele pode cuidar. Ninguém vai conseguir, porque esse é o problema, a gente tem dado acesso a qualquer um. Qualquer um tem a capacidade de nos tocar, qualquer um tem a capacidade de nos ferir. A gente deixa qualquer um colocar ideias aqui dentro. Tudo que vem a gente absorve, tudo que vem a gente recebe. A gente não tem mais filtro. A gente não tem mais senso de seleção. A Bíblia fala o seguinte, ó: observe de tudo, mas retenha só o que for bom. Não, a gente recebe tudo que... Nunca existiu tanta informação à disposição. Então a gente consome tudo, a gente coloca tudo para dentro, a gente se alimenta de tudo. Tudo que se fala a gente acredita. E isso, irmãos, causa uma bagunça aqui dentro. Você pode entregar o teu coração para qualquer pessoa. Ninguém vai cuidar dele como Jesus pode cuidar. Ninguém. Quer ter emoções saudáveis? Quer ter um coração saudável? Esconda o teu coração em Deus. Coloca diante dele. A gente tem entregue nosso coração e confiado em quem não se deve. E não é que o teu esposo, ou o teu filho, ou o teu melhor amigo queiram te fazer mal, mas entenda uma coisa: eles não vão saber cuidar do teu coração, porque eles também têm que entregar o coração deles em Deus. Filho meu, dá-me o teu coração. E quando você esconde o teu coração em Deus, e os teus olhos observem os meus caminhos, aí já não são mais os caminhos do teu coração, são os caminhos do Senhor. Aí já não é mais a vontade do teu coração, mas é a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Não queira seguir os caminhos do teu coração, mas esconda o teu coração em Deus e siga os caminhos dele. É por isso que a gente tem uma geração doente. É por isso que a gente tem pessoas doentes. E a maioria do problema, irmãos, quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber que a maioria dos problemas da igreja de ovelha não é espiritual, é psicossomático, é psíquico. Gente que está doente fisicamente porque somatizou tanto sentimento, tanta emoção, abriu a porta do coração para tanta coisa que o corpo já está dando indícios de que vai falhar, de que vai parar. A gente nunca viu uma geração tão doente, com tantos transtornos, com tantas neuroses e até psicoses. Sabe por quê? Porque a gente não tem mais o costume de guardar o nosso coração. A gente escuta de tudo, a gente vê de tudo. O que falam pra gente, a gente não para, a gente fica ouvindo, deixando o lixo entrar. A gente deixa tudo ter acesso a gente. Qualquer um entra no nosso coração. A palavra de Deus, ela fala, irmãos, que na multidão de amigos há estorvo. Não acho que por você ter muito... Não, eu tenho o meu melhor amigo, eu entrego o meu coração para ele. Você está perdido se você entrega o teu coração para um outro ser humano. Ele não vai saber guardar o teu coração como Jesus guarda. Sobretudo, o que se deve guardar: guarda o teu coração.
porque dele procedem as fontes da vida. E nunca é tarde para entregarmos totalmente o nosso coração a Jesus. Porque muitos de nós dizemos que somos crentes há muitos anos, mas talvez você nunca tenha entregue teu coração totalmente e de verdade. Às vezes nós achamos que nós somos mais competentes para cuidar do nosso coração do que Deus. E aí a gente prefere cuidar das nossas coisas. A gente prefere cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. A gente quer escolher os nossos caminhos. E só vai afundando, afundando e afundando. Mas nessa noite, o que o Senhor pede para nós: filho meu, dá-me o teu coração. Só Ele sabe cuidar do teu coração como deve ser cuidado de verdade. Só Ele sabe te dar a paz que o mundo não conhece. Só Ele sabe te dar a alegria da sua salvação. Só Ele é que pode curar as tuas emoções como nenhum outro pode. Então nessa noite, que nós possamos entregar de verdade nosso caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Amém? Vamos ficar de pé então em nome de Jesus. Vou parar por aqui, não me alongar mais. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo já falou ao teu coração.